Manda abraço. Dá o play. Queria agradecer, primeiro, boa noite a todos, né? Obrigado pela presença de vocês. Eu queria aproveitar e fazer duas observações. Primeiro, apresentar o Christian, né? Eu sei que teve uma galera nova que entrou. O Christian é o nosso head de performance, quem nos Seja só ler. acompanha no Não. suporte. Onde está Acho o que é o Zé. cartão da caixa? Eu preciso ir lá no banco. Põe Tem no mute alguém aí para nós, Zé. o É o Zé. microfone aberto aí. Põe no mute, Zé. Que então, ele quem nos acompanha, dá suporte, né? Os nossos consultores têm acesso para poder ajudar. Eu faço aqui o meu testemunho, né? O Christian a gente já acompanha, né? Há um ano e pouco, quase 2 anos, e senti diferença, né? Seja na venda, seja na liderança, em todo o processo de acompanhamento, no dia a dia, né? Ajuda muito. E achei na época muito importante ter ele dentro da nossa estrutura, dentro da nossa companhia, para ajudar a gente, eu sou vendedor, e eu sei o quanto é estressante, o quanto a pressão às vezes é redundante, né? Quanto a pressão nos pressiona, mas e com o Christian eu aprendi a controlar isso. Descobri também que ela faz parte da venda. Sem pressão a gente não funciona. A gente precisa do estresse, mas saber controlar ele, dinamizar isso, descobrir os nossos gaps também, né? Aquela desculpa que a gente sempre arranja para não fechar um negócio. Então, o Christian me ajudou muito nisso. Então, hoje a ideia é ele trazer um pouco dessa experiência, um pouco do que ele visualiza, um pouco do que ele traz de conhecimento para nós aqui no dia a dia. E a gente resolveu abrir para todo mundo. Lógico, primeiro como estratégia de marketing, a gente não é besta, né? Para todo mundo que não faz parte da Nila saber que tem um baita de um profissional desse acompanhando a gente. Ele faz a mesma coisa que a Wendy Rhodes faz no Billions, né? Não tem os cabelos tão longos e belos quanto Não dela, tão bonito, mas, né? mas atua justamente nisso, né? A gente a entender, a moderar aquela. Tem dia que a gente não acorda bem, tem dia que a gente acorda bem demais, saber moderar isso. Então, ele é a pessoa que ajuda a gente a entender esse sentimento e a direcionar. Sem muitas delongas, né? Sem muito travar os elogios aqui, Christian. Obrigado, né? Não Eu que só por agradeço, hoje, André. todo o acompanhamento de sempre. E a palavra agora é sua. Ok, muito bem. Eu vou tentar, em uma hora, dar o máximo de técnicas y de conocimiento sobre la cuestión comportamental que afecta a veces psicológicamente en un proceso de vendas, ¿no? Y en cualquier actividad humana acontecen algunos factores que a gente tem que observar y estar atento a nuestra personalidad. En primer lugar, quiero que comience por pensar o seguinte: você não é a personalidade, você tem uma personalidade. Então, todas as questões que você observa em você, que são seus gaps, que são seus desafios pessoais, você pode superar. Essa é a primeira questão que quero que fique claro para vocês. Não existe nenhuma questão que para um ser humano normal não possa ser superada psicologicamente, né? Toma tiempo, sí. Exige esfuerzo, sí. Exige capacidad de autoobservación, sí. Mas no tem nenhum desafio pessoal que você não possa superar. Então, quero partir com esse conceito, que você enxergue sua personalidade como algo que pode ser alavancado, como algo que pode ser aperfeiçoado, como algo que pode ser desenvolvido, né? Se não fosse assim, no habría posibilidades de aplicar ningún tipo de terapia, ni psicoanálisis, ni procesos de coaching, nada de eso, porque significaría que tu personalidad está de tal manera consolidada que no existe ninguna posibilidad de mudanza. Mas no es así, gracias a Dios. Podemos modificar nuestra personalidad y mejorar, por tanto, nuestra productividad. Podemos melhorar nossa capacidade de agir e podemos melhorar nossa capacidade intelectual para lograr realizar nossos objetivos. Então, eu vou começar falando dos três pilares fundamentais que são os principais desafios, especialmente na área de vendas,
né? Não vou falar de técnicas de venda, porque isso vocês sabem demais. Eu vou falar dos desafios comportamentais que ocorrem a quem se dedica a vender qualquer serviço ou produto a um cliente determinado. E posso falar disso com muita autoridade, porque fui o melhor vendedor de imóveis de alto luxo no Chile e fui considerado um dos melhores vendedores de imóveis no Chile. E eu fui um dos primeiros no Chile que aplicou os créditos hipotecários, que na época, estou falando de já 40, mais de 45 anos atrás, começaram a ser importantes na venda de imóveis. E esse sucesso que eu tive, eu acredito firmemente que foi ao fato de eu ter paralelamente um trabalho interno com relação à minha personalidade, especialmente em três áreas que eu vou mencionar a você. Então, eu vou compartilhar um pouco a minha experiência com você e você vai ver que o que eu vou falar vai fazer sentido também para você. O primeiro pilar que nós temos que enfrentar como desafio é nosso estado mental. O nosso estado mental, ele tem um aspecto nuclear que já está definido, que é o medo. Nós todos temos medo. Como decía un grande escritor brasileiro, quien diga que no tem medo debe lembrar aquele buraquinho que tem lá embaixo, que de repente fica estreito, né? Então, todos temos medo. Quando a gente pensa na questão medo, a gente pensa imediatamente em um processo de nosso comportamento humano que é a imaginação. A imaginação. A imaginação é nossa capacidade de projetar nosso futuro. É nossa capacidade de visualizar internamente o que queremos. Essa seria a questão fundamental da imaginação. Porém, desafortunadamente, na grande maioria dos seres humanos, nós perdemos o controle da imaginação porque ninguém nos ensinou que nós tínhamos que controlar a imaginação. Então, o que passa? Nós perdemos muito tempo, muitas horas produtivas, imaginando aquilo que nós não queremos. Agora, escuta bem o que estou falando. Você fica muito tempo perdendo a oportunidade de fazer o que tem que fazer, porque fica imaginando o que você não quer. Você fica imaginando como vão ser os problemas que você vai ter, você fica imaginando como vai ser difícil fazer uma determinada tarefa, você fica imaginando o difícil que está o mercado, você fica imaginando como acabar com Alexandre de Moraes e por aí vai. Então, quando a gente não tem domínio da imaginação, a gente se dispersa em mil coisas imaginárias que acabam nos tirando de aquele foco que temos que ter para concentrarnos naquilo que queremos. ¿Y qué es lo que nos queremos? Todos nós que estamos aquí reunidos. Resultados. Nos queremos resultados. Y para ter resultados, yo tengo que ter control da minha mente para fixar en mi mente lo que yo quiero. Quiero que reflita en esto porque parece fácil, mas no es. Você é capaz de fixar sua mente naquilo que você quer? Quanto tempo você passa muitas vezes perdendo a oportunidade de pensar, imaginar e criar aquilo que você quer, em situações de imaginar aquilo que você não quer? Isso é muito comum no ser humano e teve um grande filósofo que falou sobre esse tema, dizendo que um dos problemas básicos do ser humano é perder sua energia mental pensando ou imaginando aquilo que ele não quer. E eu sei que vocês querem ter resultados. Esse é o propósito. Então, a imaginação, ela tem que ser controlada. Você tem que aprender a controlar sua imaginação e passar de um estado negativo mental para um estado assertivo. Como se faz isso? Suponhamos que você está pensando em visitar um cliente
e em continuar um processo de venda que você iniciou com ele. Porque você tem, se em um momento determinado, você, desculpa, Paulo Correa, você pode colocar em off o seu microfone? Alô? Você consegue também, Christian, colocar ele no mudo. Se clicar nas três bolinhas lá do nome dele, você vai desativar áudio, Ok, que ele não está ouvindo. acho que aí consegui. Aí. Então, você, vamos a supor que você está em um processo com um cliente já há muito tempo e o resultado não está aparecendo. Então, qual é a tendência mental da gente quando algo não acontece? A tendência é parar, é desistir e é imaginar o negativo da situação. Eu começo a trabalhar imaginariamente em por que isso não está acontecendo, ao invés de eu começar a trabalhar naquilo que deveria ser o ideal para obter esse resultado. Então, esse ponto da imaginação, eu chamo no sistema Enneagrama 360 o poder do arquiteto. Vocês sabem qual é a função de um arquiteto, certo? A função de um arquiteto é criar um desenho, um rascunho, de aquilo que ele quer construir posteriormente para seu cliente. Para tanto, ele tem que imaginar aquilo que vai ser construído e ele primeiro faz um rascunho. Depois esse rascunho vai sendo aperfeiçoado e passa a ser um projeto. E posteriormente esse projeto passa a ser construído. Então, um dos primeiros passos que temos que dar neste primeiro item da imaginação é aprender a usar a imaginação a nosso favor. Ainda quando você tenha dúvidas de como lograr um resultado, sempre planteie-se essa dúvida dizendo o seguinte: eu não tenho certeza como vou conseguir isso, mas deve existir uma forma de realizá-lo. Eu vou começar a pensar em soluções. A maioria das pessoas se concentra no problema e poucas pessoas se concentram naquilo que tem que ser realizado. Então, quando você perde o tempo demais em pensar negativamente sobre algo, você está fazendo com que seu cérebro funcione contra você. O cérebro, ele tem uma coisa muito interessante. Ele tem uma atividade neutra em relação ao que pensamos e sentimos. De tal maneira que quando você pensa em algo negativo, o cérebro vai alimentar esse processo porque ele acha que é isso o que você quer pensar. E aí nós vamos a ver o segundo pilar. O segundo pilar que está relacionado à imaginação é a motivação. A motivação, ela está relacionada a nossas emoções. E nossas emoções estão relacionadas ao passado. Quando eu estou imaginando como é que eu não vou conseguir algo, as memórias do passado, de aquelas questões que eu não consegui realizar, que eu não consegui ter sucesso, elas vêm em fila na minha memória emocional. E então começa a haver um processo onde isto que estou imaginando, que eu acho que não consigo, agora é apoiado por um estado emocional negativo que me lembra todos os fracassos que eu tive já atrás. E, portanto, quando chega esse segundo aspecto, existe um terceiro, que é que eu simplesmente vou procrastinar, vou protelar, ou simplesmente não vou fazer aquilo que poderia ter feito. Então, eu vou novamente resumir. Uma, quanto é o controle da tua imaginação? Quanto você é capaz de mudar o chip e dizer assim, ainda que esteja pensando que existem alguns obstáculos, vou me concentrar em como solucionar esta questão. Sempre quando você esteja perante uma situação problemática ou algo que você não está conseguindo realizar, não deixa que tua imaginação fique automaticamente no negativo.
Tú puedes imaginar o peor, mas lémbrate, estás imaginando. Y do mismo modo que tú puedes imaginar o que tú no quieres que aconteça, tú puedes imaginar aquilo que tú quieres que aconteça. Essa é a diferença das pessoas que têm iniciativa e resiliência das pessoas negativas. A negatividade não é algo semelhante à prudência. Eu posso ser prudente perante algo que está difícil, eu posso ser uma pessoa cuidadosa e pensar cuidadosamente em como solucionar algo complexo, o que é diferente de ser pessimista. Eu posso ter, portanto, um comportamento onde cada vez que acontece uma oleada, uma onda de pensamentos negativos, eu vou dizer assim, ok, já entendi, isso é negativo. Agora, como soluciono isso? Qual é a saída? Como eu vou sair disso? En este momento, o nosso arquitecto interno, quando dou a oportunidade a ele de pensar na saída, automaticamente começa o processo criativo, a procura da resposta. O nosso cérebro vai começar a procurar a resposta que necessita. Se ajudando esse processo, ao mesmo tempo, emocionalmente, eu me lembro dos meus resultados, de aquilo que foram os meus sucessos, eu vou estar apoiando emocionalmente essa construção do que quero que aconteça. Assim como aconteceu em outras ocasiões, novamente eu vou ter sucesso. Portanto, vou procurar a solução a este impasse, a este desafio, a este problema. Esse domínio desses dois aspectos, um que é mental e um que é emocional, estão entrelaçados. Existe uma união entre esses dois aspectos que no Enneagrama aparecem com os números 6 e 3. O 6 é o estado mental de imaginação. O ideal é você começar, cada vez que você está pensando como não vai conseguir algo ou como não está conseguindo conseguir algo, você aceitar esse pensamento negativo e imediatamente você dizer assim, ok, é assim como eu não quero que aconteça. Como é que eu quero que aconteça? Ábrase à possibilidade de buscar resposta àquilo que você está sentindo nesse momento como um obstáculo. Não deixe também que suas lembranças negativas de fracassos anteriores se interfieran nesse processo. Lembre-se do que você já tem conseguido. Eu vou explicar isso da seguinte maneira. Nossa motivação ou nossa desmotivação, ela se fundamenta nas memórias do passado. Quando nos desmotivamos, nosso cérebro entende, ele entende que você quer lembrar coisas negativas e ele te ajuda lembrando episódios negativos. Por isso que às vezes as pessoas se pegam assim dizendo, ah, se eu tivesse feito aquilo, ah, se eu não tivesse errado naquilo outro, ah, se eu tivesse realizado aquele assunto, se eu tivesse não sei o quê. Aquela carga de pensamentos derrotados, de fracasso, elas vão a colaborar com aquela imaginação negativa que possa você estar tendo nesse momento. Digamos então que no teu cérebro, estos dos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, se conectam cada vez que você imaginar algo, a tua emoção, a tua motivação vai ser ativada para bem ou para mal. Então, isso é tão sutil e é tão inconsciente que você não percebe como aquilo negativo que você está imaginando provoca em você um estado emocional baixo e deixa você desanimado, apático, sem vontade de realizar o que queria realizar. E isso é tão automático que às vezes você vai sentir exatamente uma hora antes você estava entusiasmado para fazer algo relacionado a seus negócios e 5 minutos depois parece que esse entusiasmo acaba. ¿Por quê? Porque você perdeu o controle da sua imaginação. Tinha uma santa católica que se chamava Santa Teresa de Ávila, que ela dizia que sua luta mais grande interna era contra a louca da casa.
E a louca da casa é a nossa imaginação. Essa é a louca da casa. Então, quando nós começamos a perceber que podemos ter controle sobre o imaginário, nós passamos a aceptar os pensamentos negativos, mas somos capazes de dizer, ok, esto es lo peor que puede acontecer. ¿Qué es lo mejor que puede acontecer? É o mesmo trabalho, certo? Você está imaginando, né? Portanto, você pode pular para começar a desenhar mentalmente o que você quer. Sua mente vai seguir você, porque ela é neutra. Se você pensou em algo feio, em algo negativo, em algo pesado, tua mente te acompanha, né? É o que passa quando a gente vê um filme de terror, certo? Quando você vê um filme de terror, você sabe que é um filme, certo? Mas você pula na cadeira quando aparece um monstro, não é verdade? Por quê? Porque isso é uma questão automática. Então, essa primeira questão de ter controle imaginativo tem dois objetivos. O primeiro é que você aprenda a desenhar o futuro que você quer. E não quero que confunda isto com nada, não tem nada a ver com pensamento positivo, nem com aquelas coisas esotéricas em relação a ter poder mental. Não. É algo bem prático e bem exato. Eu posso controlar a minha imaginação e eu posso criar e posso planejar aquilo que eu quero. Então, o primeiro fato é visualizar o que você quer. Então, eu te pergunto neste momento: você tem clareza do que você quer? Você já determinou o que você quer? Você já determinou qual é o resultado que você quer para seu negócio? Se você tem clareza disso, vem um segundo fator mental, que é o raciocínio. A famosa 5 Ws e 2 H. Você vai ter agora, uma vez que você desenhou aquilo que você quer atingir, você vai colocar o elemento racional. Como vou conseguir isso? Quem me pode ajudar? Onde estão os recursos? Quando começo isso? De quem preciso ajuda ou apoio? E, finalmente, o terceiro processo mental é: este resultado me vai trazer felicidade, me vai trazer conforto material, me vai trazer resultado financeiro. Você tem que colocar para que sua mente trabalhe a teu favor a partir do momento que você começar a ter controle de sua imaginação. Você, em segundo lugar, passa a controlar o raciocínio e, em terceiro lugar, você fixa essa meta, porque para você vai ser bom realizar essa meta. Vai ser bom. A felicidade é um estado mental. A felicidade é um estado mental que nos permite colocar em aquilo que fazemos um resultado que queremos. Aristóteles dizia, ele dizia na sua Ética Nicômaco, que todos os homens querem ser felizes. Você quer ser feliz? Pergunte-se então, quando você perde o controle mental, você se está afastando do seu principal objetivo humano, que é ser feliz. En segundo lugar, como esta conexión con el hemisferio cerebral derecho está relacionada a emociones y sentimientos, cuando você activa o proceso de imaginar asertivamente, você despierta memorias empoderadoras, memorias de autoestima, memorias de cuando você triunfó. Faça esse exercício neste momento. Lembre-se de quantas vezes você obteve o resultado que você queria. Você obteve muitos resultados. Você teve sucessos. Você está tendo sucesso em algumas áreas de sua vida. Sim ou não? Sim, todos temos. Esses resultados positivos devem ser lembrados no processo criativo, porque isso vai estabelecer uma ponte entre os dois hemisférios cerebrais que vão a provocar um start, que vão a provocar que você consiga realizar aquilo que se determinou mentalmente. Quando você consegue equilibrar esses dois estados, um estado emocional assertivo, com autoestima,
acreditando que se você foi capaz de conseguir um resultado no passado, você pode conseguirlo de novo. E você tem clareza e visão de aquilo que você quer agora, isso provoca um contacto polar que vai significar a sua ação. Diríamos que esos tres estados, imaginación, autoestima y acción, están conectados en tres palabras claves que son desenvolvimiento de la visión, desenvolvimiento de la motivación y desenvolvimiento de acción. Ese es el tripé. Ahora, ese tripé está acompañado de otras partes. Ya falei, por ejemplo, a imaginação, eu crio o projeto e passo a entrega ao engenheiro. Quem é o engenheiro? O engenheiro é meu raciocínio. Como, quando, com que recursos, etc. E qual é o propósito que eu tenho que ter clareza? Que é o que quero? Eu quero um resultado que me faça feliz. Então, a minha mente vai começar a buscar esse resultado. En segundo lugar, no centro emocional, a cuestión motivación está en trasera memoria todos los actos donde yo conseguí o mejor resultado. Me lembrar cómo es que yo fiz aquel negocio, cómo conseguí aquel resultado, cómo me dejó feliz hacer aquella reunión que fue un suceso, aquel contacto que me abrió puertas. Yo debo lembrar de esas cuestiones asertivas deliberadamente. Deliberadamente, porque quando faço isso, despierto em meu hemisfério cerebral direito memórias que me vão a motivar. Tem uma piada, né, do Snoopy, lembra o Charlie Brown, né? Donde o Charlie Brown está conversando com esse cachorro inteligente, o Snoopy, né? E le dice assim: você quer sentir melhor una depresión bien profunda? Dice, ¿cómo você se sentir bien deprimido profundamente? Es algo interesante. Eu descobri como, dice. É muito simples. Você joga os braços para baixo e olha para o chão. E você vai sentir que sua depressão fica mais poderosa ainda. Es una brincadeira. Mas você, por exemplo, se dá conta de que un estado mental, junto con un estado emocional, provoca una fisiología, provoca un estado físico, un estado corporal, un estado de acción. Vamos a hacer ese ejercicio así, vamos a brincar un poco ahora para que você sienta eso. Faça el siguiente ejercicio. Coloque los brazos para abajo, do lado do corpo, agache a cabeça, né? E eu vou fazer uma brincadeira com você, agache a cabeça e diga assim: eu estou muito feliz. Repita: eu estou muito feliz. Eu estou muito animado. Eu estou muito entusiasmado. Que bom, como me sinto bem. Levántese. ¿Combina eso que você está diciendo con la postura corporal? No combina, ¿no es verdad? O corpo entiende que eso no funciona. No es eso lo que él sabe que es sentirse bien. Ahora levante los brazos para cima, olhe para cima, sonría y diga así: estoy deprimido. No me siento capaz de nada. Acho que voy a me suicidar. Está todo yendo pésimo. O corpo entende essa linguagem? Teu corpo assume que essa é a linguagem da depressão? Não. Agora, se nós mudamos o estado para um estado positivo, se eu tomo uma postura corporal, lembro coisas que foram positivas em mim, eu vou ter um bom resultado. Se a isso agrego um planejamento e uma visualização exata daquilo que eu quero, eu vou, com certeza, a ter mais possibilidade de realizar o que quero realizar. Não sei se vocês assistiram às Olimpíadas. Muitas das atletas, entre elas a americana, que ganhou novamente as medalhas de ouro na ginástica olímpica, ela tinha passado por um processo depressivo, não sei se vocês se lembram, e ela se retirou da Olimpiada anterior por essa razão. Mas ela fez terapia, ela fez todo um processo de reacondicionamento mental e ela voltou a ter sua performance recuperada.
¿Qué es lo que acontecía con ella? ¿Era un problema de ella no dominar a ginástica? No. O problema estaba en su estado mental y en su estado emocional. ¿Qué es lo que falan los atletas que triunfan? ¿A qué eles dicen que dan los créditos de eles ter tido a melhor performance? Ao estado psicológico, ao estado mental. Esse estado mental, então, é algo muito necessário de você tomar conta de você nesses aspectos. Observar quando tua mente está se dirigindo a algo negativo. Observar quando estás começando a fazer uma ligação de fatos que vêm do passado, que te fazem mal, que cada vez que os lembras te deixam para baixo. E ter uma postura adequada para tu te sentir activado a realizar lo que tú quieres realizar ese día en ese cliente con ese desafío. Ese aspecto de la motivación no enneagrama tiene relación con dos comportamientos adicionales. Uma, conversar y comunicarse con personas asertivas. Conversar con personas que te ayuden a solucionar, que te muestran alternativa. Comunicarse, leer artículos que te animan, que te dan posibilidades, que te enseñan dicas. Estar en contacto con personas que quieren realizar como tú, para así tener o que alguna vez se llamó con mucha asertividad, realizar un mastermind. Esto que estamos realizándonos ahora es un mastermind, una mente única. Estamos tratando de todos juntos tomar fôlego para conseguir un resultado. Y en este momento estoy dando a você dicas para que você reflita y vea dónde está su calcañar de Aquiles. ¿Tu calcañar de Aquiles está en relación al futuro? ¿A tu imaginación con relación al futuro? ¿Estás con miedo del futuro? ¿Estás con miedo de no conseguir? ¿Estás con miedo de no realizar? Então, vamos a começar a controlar a imaginação. Eu vou falar a minha imaginação, o que eu quero imaginar. Eu quero imaginar meus resultados. Eu quero imaginar como posso ter o que quero. ¿Será que tu calcañar de Aquiles está no lado emocional y tú tienes una tendencia a te desanimar? Tú tienes una tendencia a tener una autoestima a veces que baixa? Entonces tenemos que trabajar tus lembranzas para tú eliminar aquellas lembranzas que se transformaron en una forma de tú caer en un estado depresivo o de desánimo. Y finalmente, a nivel de acción, nos tenemos que tener una postura. Así como vimos, por ejemplo, que el cuerpo no entiende que está feliz cuando está olhando para abajo con los brazos caídos, o cuando está con los brazos para cima, olhando para cima, diciendo, estoy deprimido, porque vemos que el cuerpo va a entender mejor si yo digo, estoy lleno de entusiasmo en este momento. Mi cuerpo está se comunicando conmigo y dice, sí, eso es tener entusiasmo. Entonces, todos los días, observa tu postura. Vístete de una forma que te deje a ti agradable, que tú sientas que te sientes bien como estás vestido, que tú te sientas bien físicamente contigo. Tal vez tú precisas hacer una caminada antes de comenzar tu trabajo día a día. Tal vez tú precisas hacer algún ejercicio físico. Tal vez tú precisas tener un momento de conversa agradable con tu familia. Prepárate físicamente, emocionalmente y mentalmente para asumir o trabajo. Finalmente, en acción, ten dos aspectos que son importantes tener presentes. A tua disciplina e tua ordem é muito importante. Você é disciplinado? Disciplina não é fazer sempre o mesmo. Disciplina é perseverar com tua ação para chegar ao resultado que tu queres. E isso pode ter altos e baixos. O importante é você continuar. Disciplina é isso, a capacidade de continuar fazendo aquilo que quero lograr, ainda que não tenha uma linha recta.
ainda que tenha altos e baixos. Isso se chama ter consistência, ter perseverança, essa disciplina. E o outro fator importante na ação é você ter a ambição, é você querer realmente aumentar teu resultado. Eu quero, eu posso, eu mereço. Eu quero, eu posso, eu mereço. Eu quero significa que você tem o entusiasmo e a motivação para alcançar aquilo que você quer. Eu mereço é um estado onde você se permite e se autoriza a realizar aquilo que você quer e obter o resultado que você quer. E eu posso é você se empenhar em realizar disciplinadamente o processo necessário para alcançar o sucesso. Hoje em dia, em todo o mundo, as 3 doenças que estão afetando profundamente a humanidade y que se convirtieron en verdaderas pandemias son las siguientes 3. Uma, você já ouviu falar, pânico. Que é o que é o pânico? Que produz o pânico? Que as pessoas perderam o controle da sua imaginação. Simple, é isso. Então a pessoa fica com tantos medos que algumas delas não conseguem nem sequer sair da casa. La segunda doença que está afectando o ser humano en todo el mundo, acompañada de una onda de suicidio, es la depresión. ¿Qué es la depresión? Es no tener motivación para vivir. Es perder el sentido de la vida. Y la tercera doença que está afectando a los seres humanos está relacionada con la acción. Es el famoso burnout. Es el famoso estrés, donde as pessoas estão se esgotando. ¿Por quê esse esgotamento? Porque existe uma contradição entre lo que imaginam, lo que sienten e lo que realizam. Ou seja, en este preciso instante, você tem que se observar para sentir se você está em sincronia e você é congruente entre o que você pensa, o que você quer e o que você faz. Sem essa congruência, você vai ter problema. Quando não existe congruência em esses 3 fatores, você em algum momento vai pifar. Ou vai pifar por exaltação, cansaço, estresse, ou vai começar a sentir-se triste, deprimido, apático, ou vai começar a imaginar o pior cenário para você no futuro. Então, essas questões fundamentais, comportamentais, são muito importantes enxergar de uma forma prática. A primeira questão prática é você se acostumar consigo próprio ou com a ajuda de alguém a confrontar seus medos. Quais são teus medos? Todos temos medos. Algunos temos miedos de errar, otros temos miedos de no comunicarnos adecuadamente, otros temos miedo de vergüenza social, otros temos miedo de no ter prestigio, otros temos miedo de no saber, otros temos miedo do futuro, otros temos miedo de perder nossa felicidade, otros temos miedo de no conseguir resultado, otros têm miedo de fazer. Do mismo modo, en el aspecto de motivación, no nos contamos mentiras. E uma das grandes mentiras que atrapalha os negócios é você não se sentir merecedor dos seus resultados. É você não ter autoestima. Observe que a palavra diz autoestima, é que você se estime. Não é que os outros te aplaudam. Não é que os outros achem que você é bacana e bem sucedido. Não, é você. Porque se você não siente autoestima real, você pode cair em algo que se chama a síndrome do impostor. Você aparentemente está fazendo tudo certo, mas você não acredita no seu resultado. Você não acredita que você é tão bom. Você não acredita que você foi a causa de conseguir aquele bom resultado e você vai duvidar que pode repetir esse resultado novamente.
porque você se miente a si mesmo dizendo, talvez eu não sou tão capaz, talvez este resultado foi por sorte, talvez este resultado não foi que eu tive, estava num dia bom. Não existe má sorte ni boa sorte. Existe vontade, existe uma imaginação que é consciente e existe uma capacidade de superar todas as mentiras que vêm do passado. O teu passado já passou. E não é o teu passado que tem que controlar o teu presente. O futuro se está construindo agora. E o passado também. E hoje você construi teu passado e teu futuro. Hoje. Ontem já foi. Amanhã não existe. Hoje é a única oportunidade que temos de fazer e realizar. Então, é muito importante o controle desses três aspectos que tenho mencionado. Controle imaginativo, aprender a imaginar o que você quer, não o que você não quer. Controle emocional, para não deixar que emoções de atrás, do passado, negativas, possam tirar tua autoestima, tua autoconfiança, tu merecimento. E no ponto da ação, ter disciplina, perseverança, não ter essa atitude de fazer muito hoje e deixar de fazer amanhã. Ser constante. E ser constante não significa uma linha recta. Ela tem altos e baixos. Disciplina tem altos e baixos. O importante é continuar. E ser ambicioso. Colócate uma meta que para ti seja a melhor meta. Tua mente funciona igual que a lâmpada de Aladín. Você já ouviu a história de Aladín, que encontrou uma lâmpada mágica, certo? Ele encontrou uma lâmpada mágica, ela estava empoderada, ele tirou a poeira e ao frotar a lâmpada apareceu um gênio. E o gênio lhe perguntou, pídeme 3 desejos que eu vou te otorgar esses 3 desejos. Esse número 3 não é aleatório. O número 3, ele está na regra de 3, ele está na tesis, na antítesis e na síntese. Ela faz parte de um processo de raciocínio lógico. Tu tem 3 desejos que têm que ser congruentes. Tua visão tem que ser congruente com tua motivação, que tem que ser congruente com tua ação. Tua mente te obedece. Se tu quieres começar a imaginar como não vas a conseguir algo, não te desesperes, porque tua mente te vai dizer como não conseguir algo. Ela não tem julgamento. Ela não te diz o que você tem que corrigir. Ela é automática, é um mecanismo automático. Então, se tu começas a imaginar o que tu não queres, tua mente te vai ajudar, vai colaborar. Te vai aumentar teu medo. Te vai aumentar tua insegurança. Te vai aumentar tuas dúvidas. Automaticamente, porque ele é obediente, ele é o gênio da lâmpada. Pídeme 3 desejos que vou te realizar. En tu centro emocional é a mesma coisa. Tu motivação, ela aumenta na medida em que tu tens autoestima real. E autoestima real não significa ser orgulhoso, ni ser uma pessoa exagerada na forma de se apresentar aos demás. Não. Autoestima é um estado interno em donde eu me sinto seguro emocionalmente de que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Eu mereço. E no centro físico, o estado teu de ánimo e de estar pronto para agir é fundamental criar uma disciplina. Disciplina constante. Então, meus queridos, vou deixar vocês agora fazer algumas perguntas, porque já estamos a 10 minutos de completar a hora. ¿Tienen algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação que seja útil para você ou para todos? Paulo Correa Sim. está levantando a mão.
¿O no? ¿Pablo queria falar algo? Não, parece que não. Ah, Alexandre Vilarino. Alexandre, por favor, fica à vontade. Acho que o Lucas levantou primeiro, Lucas. Faz a Lucas, sua e né? depois eu faço a minha. Lucas, ok, Lucas, pode falar. Christian, primeiro assim, nossa, fantástico a síntese que tu conseguiu fazer, né, desse conhecimento todo, esse é um conhecimento vastíssimo. A minha pergunta aqui ela é bem específica sobre o impulso, né? Às vezes a gente está no meio, está no automático, a gente não se percebe, né? Então, o que que a gente faz quando a gente está no meio do processo? Aquele tem aquele impulso, gostaria de ter um outro impulso, mas quando viu já está acontecendo uma coisa. Como é que a gente se trabalha nesse momento assim no meio do vucu-vucu ali, né? Tá? Uma excelente pergunta, Lucas. Nós vamos a ter que ser muito cuidadosos na autoobservação, porque lo primero que temos que lograr é a diminuição do tempo da influência desse estado negativo. Eu tenho que ir diminuindo o tempo. Por exemplo, eu estou imaginando como não vou conseguir algo. Eu tenho que me observar. Estou deixando que minha imaginação trabalhe solta, sem controle. Eu vou começar a tomar o controle. Não vou deixar que ela tome o controle o tempo todo. Então, vou ir pouco a pouco ganhando espaço de liderança da minha imaginação. Lo mesmo se faz com emoções negativas. O problema não está nas emoções negativas. Aliás, falar de emoção negativa é muito negativo, porque na verdade toda emoção ela esconde algo positivo. Então, por exemplo, se tu sientes raiva, né? Lo que nós temos que evitar é que a raiva tome conta do resto do tempo. Não é problema sentir raiva. O que é o que significa sentir raiva? Significa que eu quero corrigir ou fazer algo bem feito que não estou conseguindo realizar. A raiva está relacionada com minha atuação no plano físico. No plano físico do tempo e espaço. E no plano físico do tempo e espaço, eu percebo que as coisas são impermanentes. As coisas não permanecem. Isso me dá raiva. Me dá raiva que eu tenho que ordenar de novo o quarto. Me dá raiva que tenho que limpar de novo o carro. Me dá raiva que tenho que de novo arrumar o guarda-roupa, né? Agora, essa raiva, quando eu compreendo que é a motivação interna dela, eu posso transformar ela em algo que me vai dar energia para corrigir, para agir aquilo que eu quero. Por isso que é interessante, na Bíblia, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo tem decir muito sábio que diz assim: não deixes que tua raiva se ponha como o pôr do sol. O sea, ¿qué es lo que ele está diciendo? Disminuye o tempo. Não é problema que sientas raiva, mas não deixa que ela tome conta de ti o tempo todo. Tú puedes sentir inveja también, no es problema. Significa que tú aspiras a ser melhor, que tú quieres lograr os resultados que outro tem logrado. Então, é uma energia que está ali escondida detrás da inveja, né? Que talvez não te está permitiendo ver os teus resultados, né? Entonces, esa sería, Lucas, como a metodología, es decir, ir disminuyendo o tiempo de actuación de esa parte mecánica. ¿Es fácil hacer eso? No, no es fácil. Requiere 3 verbos. Anoten esos 3 verbos. Son observar, lembrar, contrariar. Observar, lembrar, contrariar. Eu tenho que observar quando esse estado está tomando conta de mim. Eu vou me lembrar. Caramba, me estoy sintiendo deprimido. Caramba, me estoy sintiendo sin ánimo. Eu vou lembrar, já tive esse estado. Esse estado me ajudou em algo? Não, não me ajudou. Portanto, agora eu vou contrariá-lo. Vou fazer algo para contrariá-lo. Vou ligar para meu amigo, vou conversar com ele, vou ligar para o Edri, vou conversar de um negócio que quero realizar. En fin, vou buscar algo que me dé ese apoyo, y por eso que es importante que vocês se reúnan siempre para conversar, para trocar ideas, etcétera,
porque essa é uma excelente maneira de você manter um estado mental e emocional assertivo. No lutem contra sus cuestiones negativas, apenas disminuyan el tiempo de manifestación. Você está imaginando algo que não quer. Está ótimo, esse é seu poder de imaginar. Agora tu fala assim, ok, já imaginei o pior, agora vou imaginar o melhor. Dá o mesmo trabalho, certo? Dá o mesmo trabalho. Você está imaginando, né? Verdade. Obrigado, Christian. Excelente, Ok. excelente, excelente. Alexandre, por favor. Ah, Christian, primeiramente, parabéns aí pela síntese e pela excelente exposição. Minha pergunta é, bom, já é desafiador o suficiente a gente fazer esse trabalho com a nossa imaginação. Eu vou acrescentar um desafio adicional. Quando a gente está falando com o cliente, e a gente, especificamente aqui no nosso fórum, para vender produtos financeiros, a gente está sempre falando de futuro e criando Exato. expectativa em relação ao futuro que pode acontecer. E automaticamente, a gente, em alguns momentos, a gente começa a falar de velhice. Porque se a gente projetar o resultado de uma aplicação em 30 anos, automaticamente o cara já se vê com Exato. 80 anos. Exato. E, naturalmente, é uma imagem que aciona gatilhos negativos, porque a É, publicidade vende a velhice como algo ruim, que só tem necessidade, exato, não tem com certeza. desejo, etc. Então, minha pergunta é, como é que a gente consegue também influenciar para que o nosso cliente, num processo de venda, também faça projeções positivas para estar mais aberto a aceitar a nossa recomendação e comprar o produto que a gente está apresentando? Perfecto. Geralmente nós devemos usar exemplos vivos, referências vivas, de pessoas que, sendo velhas, assim como Christian, né, estão felizes, motivadas e fazendo o que fazem, né? Então, por exemplo, eu sempre costumo a meus clientes, a meus mentorados, mencionar exemplos. Por exemplo, eu cito muito a Warren Buffett, né, que está com 94 anos, que todos os dias sai em seu carro para ir à sua empresa de investimento, né? E ele costuma pedir a sua esposa 3 potinhos que tem uma quantidade de dólares, né? Tem um potinho que tem $1,50, um potinho que tem $2,75 e tem o potinho Master que tem $3,70. Segundo como estén los negocios, el lanche que pide no McDonald's. Si los negocios están más o menos, él pide un lanchinho de 1,50. Si están los negocios, están melhores, un potinho de 2,75. E se está muito bom, ele celebra con un lanche de $3,50. ¿Qué es lo que debemos mostrar al cliente? Que eso que tú tocaste es muy importante. No, a venda de investimento, de aposentadoria, a venda en general, las vendas financieras, elas lidam com prazo, com tempo, né? Portanto, nós devemos ajudar al cliente a construir o melhor estado futuro. Esse que é a questão fundamental. E isso nós fazemos através, usando estas 3 questões que eu te mencionei, Alexandre. Primeiro, fazer imaginar ao cliente primeiro o que ele quer de melhor para o futuro. E ele te vai dizer o que ele quer. Geralmente a pessoa, pensando na velhice, ela quer ter segurança e quer ter estabilidade financeira. Portanto, são 2 fatores que, se tu observa, eles são mentais, não são emocionais. Então, eu posso ajudar a construir, a verbalizar o que significa para ele estabilidade e segurança. Porque al mismo tiempo que él no quiere a velhice cuando está relacionada a una connotación ruin de él no ser más capaz de hacer nada, de que él no va a disfrutar la vida, de que él va a ficar doente, ¿cierto? Eu vou fazer para ele um cenário donde, se ele fica doente, tem recursos para atender sua doença.
donde ele tem segurança com relação a seus bens, donde ele tem recursos para ele aproveitar sua velhice de uma forma feliz. Então, eu tenho que criar uma visão de futuro para ele. Essa visão de futuro é a que vai motivar o Estado de ele querer comprar o teu produto, o teu serviço. E, finalmente, tu tens que dar algumas demonstrações reais de pessoas que neste momento existem, como um Warren Buffett de 94 anos, que está muito feliz e vai todos os dias de carro e continua tomando Coca-Cola. Então, o que nós temos que fazer sempre é buscar essa imagem mental que vai fazer com que o cliente diga, é isso o que eu quero. Então, aí tu vai usar os mesmos recursos. E aqui aproveito para falar com todos vocês. Os 3 recursos fundamentais que você tem que ter em seu argumento de venda, não quero falar de esto como uma técnica de venda, assim como uma técnica comportamental, é, primeiro, ayudar a tu cliente a imaginar o que ele quer como resultado y mostrar a él que tú estás en condiciones de crear ese escenario para él. ¿Por qué? Porque todos nós temos insegurança, porque todos nós temos medo do futuro, porque todos nós temos medo de ser velhos. Eu, há uns 30 anos atrás, não me imaginava ter a idade que eu tenho agora, 68 anos. Mas já tenho 68 anos. O tempo passou. E muitas coisas que eu acreditava que poderiam ser complicadas neste momento, elas não são. Eu estou lidando com elas. Então, eu tenho que ajudar a meu cliente para que ele perceba que pode haver a construção de um plano de futuro para ser feliz. Lembra-te o que falei? Felicidade é um projeto. Felicidade é um projeto. Não esqueça isso, é muito importante. Felicidade é algo que se construi. Felicidade não é uma emoção. Ela produz uma emoção, que é alegria, que é satisfação. Mas a felicidade é uma construção mental. A segunda coisa que tu cliente tem que sentir, que tu o valoriza e tu lhe das importância, motivação. Você merece. Você merece. É importante para você a motivação. E o terceiro aspecto está relacionado com a ação. Ajude ao cliente a sentir que ele está fazendo o mínimo esforço em relação àquilo que você está oferecendo a ele. Destaque que você vai fazer todo o processo para ele, que ele não está sozinho. Então, aí você tocou os 3 pontos. Você dá segurança e elimina os medos. Você prestigia, motiva a pessoa. E, em terceiro lugar, você diz para ela, não se preocupe que eu vou ajudar a você em todo esse processo. Esse foi meu segredo nas minhas vendas de imóveis. Eu ajudava meu cliente a imaginar, às vezes o prédio nem sequer estava construído, mas eu ajudava meu cliente a visualizar como é que ele ia ficar naquele apartamento. Emocionalmente eu motivava. Eu falava da sua família, como se iam a sentir felizes vivendo naquele bairro, que é o que tinha esse bairro em volta, por que esse prédio tinha características tão boas para morar. E, finalmente, eu ajudava a fazer todo o processo do crédito hipotecário, porque, geralmente, naquela época, os clientes não tinham paciência para preencher uns formulários enormes que naquela época se preenchiam à mão, com umas crucecinhas e uns quadradinhos pequenos. Então, veja bem, se você, esses mesmos 3 processos que eu mostrei a você, são os processos que você tem que usar também com teus clientes. E aí vem 9 passos que são importantes. Primeiro, tenha ordem em aquilo que você oferece. Ordem é muito importante. Tenha método para oferecer isso.
não tenha desordem. Faça que teu cliente perciba que você tem uma linha de trabalho lógica, parte a parte. Por quê? Porque nosso negócio, ele não é como vender uma geladeira ou um televisor. Ele é de longo prazo. Talvez você vá ter que visitar ele 12, 15 vezes. Então tenha ordem, tenha uma sequência. Isso tem a ver com um processo mental que todo ser humano quer, que é controle do território, controle do tempo-espaço. Então você tem que dar essa solidez a teu cliente. Você o está acompanhando em um processo. E esse processo tem uma ordem. Esse processo tem papelada. Esse processo tem um mecanismo. Esse processo tem um protocolo. E você mostra a ele isso, para que ele confie em você. O segundo ponto é, mantenha sua comunicação com ele. Esteja sempre comunicado. Como o processo de venda de vocês é psicologicamente muito complexo, né? Tal como dizia Alexandre, eu tenho que convencer alguém para fazer algo que talvez vai ter que desfrutar lá por 70, 80 anos, né? Então, eu tenho que manter um estado de empatia, de comunicação com esse cliente. O terceiro aspecto é dê importância ao cliente. Considere-lo como algo valioso. Motive-lo dizendo para ele: eu escolhi você porque você é especial, porque você merece, porque você pode. Quarto aspecto, descubra quais são as necessidades de teu cliente. Quinta questão, seja racional. A Anila, neste momento, tem para vocês recursos muito racionais que você pode utilizar para ir criando esse relacionamento com o cliente. Existe toda uma estrutura e um passo a passo. Sexto, ajude ao cliente a criar cenários futuros. Sétimo, mostre as vantagens. Por que isso vai fazer feliz a ele? Octavo, mostre por que é importante ele realizar esse negócio. Eu não estou falando aqui de técnicas de venda, mas se você se lembrar, hoje existem sistemas de venda complexa que, de alguma maneira, foram aperfeiçoando questões antiguas, como a IDA, por exemplo, né? Onde você despierta a atenção do cliente, o interesse dele, desenvolve a decisão de tomada a decidir a compra, ¿no es cierto? E luego o fechamento. Todo isso você já sabe. Lo que eu quero que você pense agora, a relação dessas técnicas de venda com o que eu falei para você. Porque existe uma relação. Dentro de qualquer sistema de venda financeiro, de finanças, de investimento, você tem que atacar os medos do cliente com relação à segurança futura. Isso é fundamental. Você tem que mostrar por que ele vai estar seguro com isto que você lhe propõe fazer com seu dinheiro, com seus bens. A segunda coisa é, todo cliente quer sentir-se importante. E ele quer sentir que tu está falando com ele sobre esse serviço que tu está dando a ele, porque ele é importante. Então, demonstra a ele que ele é importante. As pessoas querem sentir-se importantes. E, terceiro lugar, ajuda a essa pessoa para que ela sinta que vai fazer o mínimo esforço no processo. Isso é muito importante. O quanto tu podes ajudar no processo. Isso quando você coloca seus aspectos comportamentais, você está tocando o que é fundamental no comportamento humano, que é a procura de segurança, a procura de status e a procura de facilidades. São três aspectos comportamentais que você pode observar em você, sim ou não? Você não quer estar seguro? Sim. Você não se quer sentir importante dentro de sua comunidade, dentro de sua sociedade, dentro de seus pares?
Sim. Você quer o mínimo esforço? Sim. Não niegue essas coisas em você e saiba que isso também move o teu cliente. Alguma outra questão? Por favor, fiquem bem à vontade. Christian, eu só fiquei em dúvida qual é o nono passo depois do porquê é importante fazer esse negócio. Eu não entendi qual é o nono passo dos 9 passos. Ah, Ah, eu não falei do nono, né? É o mínimo esforço. Mostra ao cliente que tu vas a solucionar todas as questões que parecem complexas e difíceis. Obrigado. o Gabriel tinha uma pergunta também, acho que ele não conseguiu. Olá, Gabriel. Oi, tudo bem? Não, era. Já foi. Englobou ali dentro da explicação do Alexandre, já Aham. matou ali também. Ok, ok. Mas é um comentário aqui também, que nem você falou, né? A gente precisa sempre se imaginar nas situações e muitas vezes a gente se imagina apenas na vitória e não na adversidade, né? Exato, E isso exato. para quem tá, para gente que mexe com vendas, com o público, acho que se imaginar também uma saída, como você falou, não é a negatividade, mas uma hora ou outra você está em venda, você vai se encontrar em uma situação que você não tem a resposta, ainda mais no Exatamente, mercado. Então, assim, você exatamente. tem que se imaginar, Aí você não sei sempre como que é, tem, né? aí tem uma matemática, Gabriel. Estos tres aspectos que yo te mencioné, eles están ligados. Imagina que, que tienen unas setas ligando eles, ¿no? Entonces, cada vez que tú pasas para un estado u otro y tú perdiste, por ejemplo, a visión, tú puedes voltar a ella. ¿Qué es lo que te faz voltar a ella? Es a acción que está aconteciendo ahora no presente. Entonces, por ejemplo, tú tenías una visión de negocio con un cliente y estabas motivado. Porém, cuando tú llegas lá, o cliente tiene un argumento contrario. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Voltar a visión, melhorar a visión, voltar a motivar, voltar a hacer. Es una triade constante, ella se mueve, no es estática. Entonces tú tienes razón en eso. Igual que nos, ¿no es cierto? Vamos a pasar por un momento en que tenemos una visión clara y al otro día parece que eso no está más, te sientes inseguro, ¿no? Entonces tú vas a tener que comenzar un proceso de nuevo. Entonces ese proceso, él es dinámico, es retroactivo, se retroalimenta, ¿no? Por ejemplo, si yo logré que mi cliente se sienta motivado, e eu quero agora que ele faça algo, né? Eu vou ter que mostrar a ele por que é conveniente fazer isso, ainda que pareça que ele está motivado, né? Por isso que a venda complexa, ela requiere de um estado muito persistente e disciplinado de parte nossa. Porque às vezes aquele processo que imaginamos que ia dar certo, retrocede. Entonces, cuando retrocede, yo tengo que preguntarme, ¿dónde está el punto de retroceso? ¿Na visión de futuro? ¿Na motivación del cliente? ¿O en algún empecilio en relación a acción, al cómo hacer lo que quiero que faça? Entonces, siempre voy a voltar a esa triade. Siempre. O cliente, tú falaste con él a primera vez o visitaste, él entendió tu proposta, se sintió motivado, volte de novo, vamos continuar conversando, acho que vou fechar. Aí, quando você chegou lá, ele não fecha. Então, onde ficou o empecilho? Será na visão? Será que faltou algo na visão? No raciocínio, na construção da arquitetura do processo? Então, eu posso ir melhorando o processo. Esse processo é constante, contínuo. O que eu tenho que, sim, ser muito alerta é a meu estado. A meu estado. Ou como eu vou enfrentar essa negatividade, esses argumentos contrários, esses estados do cliente de altos e baixos, né? Sou eu que tenho que vigiar. Muito importante eu vigiar e ter foco na minha visão, melhorar a minha visão, melhorar os meus recursos até eu conseguir o resultado final. E quero que você saiba o seguinte, quando eu consigo falar sobre essas coisas de uma forma prática, porque as vivi, né? Então, por exemplo, na época, quando eu comecei a trabalhar
na venda de imóveis de luxo, eu não sabia matemática financeira, eu não sabia nada sobre projetos, eu não sabia nada sobre qual era o melhor bairro ou por que razão haveria que comprar em algum lugar determinado. Não tinha uma noção dessas questões fundamentais. Que é o que eu fiz? Eu me fui aperfeiçoando. Estudié matemática financiera, me metí en un curso de real estate desde Estados Unidos, comencé a practicar con la calculadora, a calcular los juros compostos y todo lo demás, y acabé estudiando administración y me especializando en marketing. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que tener una línea de disciplina personal para nós ir cubriendo nuestros gaps, ir destruyendo as nossas próprias negativas. Porque quanto mais segurança eu tenho em mim, meu cliente vai sentir essa segurança e vai confiar mais em mim. Imagina que o Lucas me faz uma pergunta e eu fico aqui duvidando em responder a ele. O que vai pensar Lucas? Este cara não tem a coisa muito clara, não. ¿No? Entonces, yo tengo que tener esa autoestima y esa confianza en mí y una visión clara de lo que yo quiero pasar para ustedes. ¿No? E nem é para mentir com convicção, né, Christian? Mentir não, né? No, 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 Eu no não tem vou que ter dúvida com mentir. o cliente, vou mentir com convicção. ¿Por Não qué que pode. no va, por qué que no precisa mentir? Cuando tú tienes un buen producto, ese buen producto, si tú consigues colocarlo en el mercado, él va a traer cada vez más gente. Tú vas a ser recomendado. Que a melhor venda, não é certo? É aquela por recomendação. Né? Eu tenho essa experiência e não, nunca minta ao cliente, porque em algum momento essa mentira pode dar um tiro pela culatra para você. E isso você observa muito no campo financeiro, certo? A mentira. Né? A mentira é uma arma perigosa que acaba machucando a quem diz a mentira. Né? Aquela Lembre-se de todos rentabilidade os casos. positiva, né? Lembre-se do caso Madoff, ou Madoff, né, nos Estados Unidos. Lembre-se do caso das pirâmides. Lembre-se do caso de qualquer. Como terminaram todas essas pessoas? Presas, com filhos se suicidando. Eu tive um cliente no Rio de Janeiro que foi o Salvatore Alberto Cacciola. Era um banqueiro, era dono do Banco Marca. Não sei se vocês sabem a história desse homem. Algum de vocês deve conhecer. Eu comecei a atender esse homem porque a família me pediu na época em que ele teve um problema com o Banco Central e tinha um rombo de $1,5 bilhão na época. Então, ele foi um caso de administração temerária, que se chama dentro da economia, né? Administração temerária. E ele começou a ser processado. E a família me pediu ajudas para que eu ajudasse psicologicamente ele para superar o problema que ele estava vivendo nesse momento, que era algo muito simples. Ele não conseguia dar-se conta da gravidade da sua situação. E na época ele se transformou no homem bomba, que aparecia na capa da Veja, na capa da Globo, o homem bomba que teria alguma informação que ia acabar com o Banco Central, ia acabar com a estrutura financeira aqui no Brasil. Mas ele não tinha todo esse poder. Ele acreditava que tinha todo esse poder, mas não tinha. Eu acompanhei ele em todo o processo. Um dos advogados dele foi o Cacai, que você deve conhecer, que é muito famoso na defesa de crimes dessa envergadura. Qual foi o resultado da vida deste homem? Uma filha se suicidou, seu matrimônio acabou, sua fortuna foi diminuída ao mínimo, hoje vive escondido, porque se ele sai na rua sem boné e alguém o identifica, é o ladrão. Então, no mundo financeiro, você pode ler
qualquer livro, eu tenho aqui a história do Belfort, né? O Lobo de Wall Street, né? O que aconteceu com este homem? Algo semelhante. Você pode enganar clientes durante um tempo, mas em algum momento essa bola vai voltar para você e você vai ter problemas, meu querido. Você vai ter problemas, não tenha dúvida disso, né? Então, nós estamos em um cenário muito perigoso, onde temos que caminhar sempre com a maior transparência para ter sucesso. Eu recomendo a vocês ler livros que falam sobre Warren Buffett, por exemplo, né? Donde vocês podem aprender a ter uma filosofia de vida com relação à questão financeira, né? Como ver isso de uma forma pragmática, filosóficamente, en fundamentos éticos, y eso es lo que te va a dar suceso continuo. No caiga nunca en buscar otros medios de lograr suceso, porque en algún momento aquilo se va a virar contra você. O Salvatore Alberto Cacciola perdió o banco, que tenía clientes extraordinarios. Los clientes de él eran una parte de la familia Safra, a Editora Abril, a Globo, eran clientes de Cacciola. Olha os clientes que tinha. A partir do momento que ele pisa na bola com esses clientes, que são donos de meios de comunicação, acabou a imagem deste homem. Então, o mundo financeiro, psicologicamente, é um mundo que requer de uma certa integridade, de uma certa capacidade de ir construindo algo sólido e estável. Por isso você vê ao Warren Buffett hoje em dia, com 94 anos, tendo a mais importante instituição de investimento dos Estados Unidos e talvez do mundo. Por quê? Disciplinado, racional, pragmático, não se deixa levar por suas emoções e mantém um estilo de vida equilibrado. Ele não está, nunca você vai ver a Warren Buffett dizendo, Warren Buffett comprou uma propriedade de não sei quantos milhões de dólares en el condomínio mais caro dos Estados Unidos. Não, eles continuam vivendo no mesmo estado, na mesma cidade e na mesma casa que ele sempre ha tido até hoje. Ainda dirige o carro, não tem motorista. Tem 94 anos. Né? É um exemplo de vida, né? Especialmente para vocês que se dedicam ao mercado financeiro. Agora, uma pessoa como esta pessoa que foi o Salvatore Alberto Cacciola, você vê o resultado da vida dele, ou vê o resultado da vida do Madoff em Estados Unidos, que acabou com um filho se suicidando, acabou com sua família, por querer criar uma falsa riqueza, né? Fora de arruinar centenas de pessoas. Algumas pessoas muito de classe média que ainda que tinham seus dinheiro, não é certo? Acreditando que iam a ter uma boa aposentadoria, né? Então, nosso caminho, o caminho do vendedor de vendas complexas, é um caminho de muito cuidado. Bom, acho que já chegamos ao fim. Não sei se tem alguma outra pergunta. Acho que o Alexandre estava com a mão levantada, mas acho que depois desistiu. Tá. Não, Eu acho que Alexandre, fica à vontade. por causa da hora, mas se tiver tempo, quando Eu a tenho tempo, procrastinação, fica à vontade. quando a procrastinação está do lado do cliente. Eu já fechei reuniões em que parecia que estava tudo já decidido a favor, e aí você falou do ciclo, né, renovar a visão, só que depois que inventaram o celular, tiraram uma grande ferramenta do vendedor. Antes a gente ligava, o nosso cliente atendia.
Agora a gente não pode ligar direto porque é falta de educação, tem que mandar um WhatsApp. E esse cliente que você acha que tinha fechado o negócio não responde teus WhatsApps mais, desaparece. Alguns porque estão procrastinando, e aí você tenta resgatar, mas outros, assim, para minha surpresa, simplesmente desaparecem. Alguns dão uma desculpa e outros nem isso. Em vendas, mais uma vez, quando isso acontece numa situação que na interação eu já percebi que ele não vai comprar, tudo bem. Mas eu estou falando de vendas que claramente pareciam estar fechadas. É, Alguns dizem, deixa eu dar uma pensada. É péssimo, essa pensada geralmente tem uma desistência. não Eu acho acaba que, nunca. diferentemente Uhum. do mercado imobiliário, mesmo sabendo que você é especialista na questão comportamental, o mercado imobiliário dá uma sensação de escassez. Gostei do imóvel, se eu não decidir logo, eu vou perder. Essa O perde a mercado oportunidade. financeiro tem 50 milhões de opções disponíveis para o dinheiro dele. Então, se ele não fechar comigo, ele está tranquilo porque tem uma tendência a deixar onde está, mesmo que esteja ruim. E esse movimento é mais difícil tirar da inércia. Então, minha pergunta é, como é que eu lido com essa procrastinação? Uma das respostas eu acho que é por aí, é tirar todo o trabalho dele, todo o processo tem uma complexidade. Eu escolho se vai estar do meu lado ou do lado do cliente. Claro que tem que estar do nosso lado, porque se estiver do lado dele é um obstáculo. Mas, tirando a questão da complexidade do processo, como é que a gente vence essa procrastinação típica dos clientes financeiros? Primero tenemos que pensar cuál es la origen de cualquier procrastinación. La procrastinación ela es detonada por tres aspectos. Por insegurança, não tenho certeza de que fazendo isto vou conseguir um bom resultado. A segunda é o medo de errar. E a terceira é o medo de colocar o meu poder nas mãos do outro. Então, o que passa? Nos três casos, o que vale é insistir na comunicação. Se não nos responde o WhatsApp, vamos visitá-lo. E o que é importante é sempre ter em conta a que parte da informação poderia estar produzindo ruído. Lembrem sempre, a questão dos cenários é muito importante neste caso. Aprenda a criar cenários. Quais são as possíveis razões pelas quais ele não está fechando o negócio? Por que está procrastinando? E desvendar isso é muito importante. E para isso se precisa diálogo, negociação. É ir lá, não pelo WhatsApp, vai ter que visitar em algum momento. E saber exatamente quais são as razões da procrastinação. Geralmente o cliente vai te falar isso, vai falar por que não fechou. E então aí você tem que estar munido da informação que pode atacar esse ponto de contrariedade, esse ponto de negativo, né? Mas não desista. Não desista. Porque às vezes aquele cara que não te quer, que te procrastina, se tu mantém o contato com ele, em algum momento ele pode simplesmente querer o que tu está oferecendo. E isso te digo por experiência, né? Não desista. Excelente, obrigado. Observa Bem, que meus aí, amigos, quando não falamos de todo isso, estamos falando de um comportamento que nós temos que ter perante a situação. Cristian, Fala, meu querido Stanislau, como aqui é está você? Stanislau, boa nossa, noite. o Stanislau tá Tudo vivo, bem? meu Deus do céu. Tô, claro que tô vivo. Firme É e aí, forte. Não estás naquele cenário que tu tinha, Não, eu tô na minha sala, não tô no está na tua escritório sala agora agora, aqui. né? o papelão caiu, Christian. Era um papelão aqueles livros tudo. Fala, O meu André querido. mandou tirar. O André mandou tirar. O amigo dele mandou tirar. Ô, Christian, a Fala. procrastinação também não é uma característica, principalmente do brasileiro, de deixar sempre um pouquinho para lá
Depois conversamos, vem outro dia. Depois conversamos. Assim, na minha área da advocacia, eu vejo muito assim, as pessoas estão indo mal, mas Aham, elas não querem tomar algumas decisões. exato, Elas exato, não, vamos deixar mais um pouco. Que pode ser que aconteça isso, pode ser que eu exato. consiga aquela venda, pode ser, enfim. E o que esse colega disse é uma coisa que acontece muito comigo também. O cara, de repente, some do WhatsApp. E aí ele nem te atende. Como é que você vai lá visitar o homem se ele não atende mais você? Exato, E exato. sabe um ponto importante também, Stan? Aham. É. A procrastinação não é só no cliente, é na gente também. Eu também, Sim, claro, é A gente evidente. Sim. sempre fica, não vou mandar mensagem agora, porque Concordo. eu vou mandar, se eu ligar agora. Uma coisa que o Ale comentou, né? Cara, eu ligo. O pior cenário é falar assim, me manda uma mensagem. sim. Ou realmente não atender. Uhum. Mas esse negócio de, poxa, não vou mandar mensagem, vou mandar mensagem, não vou ligar direto, eu ligo. Que era uma procrastinação que eu tinha, que eu identifiquei com o Christian. Exato, Não, eu exato. Tipo assim, concordo, eu vou sim. Nós esperar também, antes que a melhor procrastinamos. horário que eu acho que ele, sabe, em cima da minha referência. Eu não vou ligar na hora do almoço. Tipo, liga, que eu atendo. Se eu ligo na hora do almoço, a gente não atende. tinha um grande vendedor que ele decía assim, ¿no? Que es o peor que puede acontecer si eu ligo agora. Es somente algo, lo único que puede acontecer es que me digan no. Mas el resto tem todas as possibilidades. Venha de novo, vamos conversar, sí, me interesa, vamos continuar o processo, etc. Então, nesse sentido, Edri se lembrou muito bem de esa cuestión de a veces no se enxergar también as nossas procrastinações en el acto de realizar esa comunicación con el cliente, ¿no? Es Sim. importante. É, O que dice Stanislao tem muita razão também, porque o protelar e o procrastinar é próprio da natureza humana, ¿no? Hum, Está asociado a lo que se llama procura do mínimo esforço, ¿no? ah, Em vez de tomar uma decisão agora, eu posso esperar. Por isso você vê que muitas pessoas não aproveitam, por exemplo, o que aconteceu com o dólar, certo? Se muitas pessoas tivessem feito investimento em dólar o ano passado, agora, e tivessem esperado, elas teriam tido um excelente resultado, né? Teriam tido um Cristiano, excelente retorno, né? Mas elas, por que não fizeram? E se não sube? E se continua assim como está? E se depois resulta que não funciona, etc. Então, ali onde tu tem que ter essa visão clara também do futuro, né? Lembre-se que na questão financeira acontecem algumas questões que são instintivas no ser humano. Por exemplo, quando as pessoas, por exemplo, se les ocorre comprar uma ação porque está subindo, ou se les ocurre vender quando está baixando essa ação. ¿Qué es lo que es ese comportamiento? Es un comportamiento irracional, de razão. ¿no? Porque si a acción está bajando, no significa necesariamente que você tenha que venderla. Então, às vezes você tem que aprender a frear o seu instinto de luta e fuga, né? As pessoas querem fugir do risco. Então, fugir do risco é uma atitude instintiva do ser humano, que está atrelada a esos procesos de procrastinação. E você está falando o melhor resultado para ela, mas ela sente que deve se proteger porque talvez isso não funcione, porque talvez não é meu momento, porque talvez eu não conheço muito bem esse pessoal. Então, todo isso, novamente, se você observa, se liga a procrastinação com o estado mental do cliente. Sim, claro, claro, claro. Entonces, por eso es que yo tengo que voltar nuevamente con nuevos argumentos, con nueva conversa y continuar. Por eso que en la venda complexa ya está comprobado que el fechamento de un negocio solo acontece após una media de 15 visitas. 15. 15. Esa es la media para tener los resultados. No es a fácil, no es prática coloca a fácil. mão.
A Carmen, Carmen. Ah, Carmen Risotto. Carmen Risotto è una alumna mia certificada que oh, vio esse convite e decidiu entrar e ela gostou muito da proposta. Carmen, fala, minha querida, aparece aí. Desculpe que eu estou sem câmera. Você está Cheguei sem câmera. atrasada porque deu um apagão. Eu estou em Goiânia e Brasília e Isso. Goiânia tá um caos, né? Ok. Então, mas é o seguinte, eu queria fazer um comentário rápido, que eu sei que você está aí no último timezinho, né? Essa Sim. questão que eles estavam falando desse cliente cretino, né? Que simplesmente some no mundo, não dá notícia, é cretino. E aí, o que que a gente faz? Como a gente sabe que o comportamento hoje das pessoas, né? Elas estão muito longe, distante, mas muito próximo também. O que que é isso? No áudio, em vez, quer dizer, não vai ter como ligar, o cliente desapareceu. Qual é o comportamento que eu tenho que tem dado muito certo, né? Mas aí, porque eu também sou psicóloga e conheço um pouquinho de comportamento humano, né? Eu gravo áudio. Eu não me interessa se ele sumiu, se ele desapareceu, não me interessa. Eu gravo áudio, eu faço todo o processo de venda pelo áudio, né? Então, eu faço a primeira parte, a segunda, e não faço tudo de uma vez. Então, seriam aquelas, abre aspas, as visitas, né? Então, eu solto um pouquinho na primeira, eu crio uma curiosidade, crio um link, aí daqui a pouco espero mais 12 horas, 24 horas, eu falo de novo com ele, e eu mostro as possibilidades, eu crio uma outra visão, e aí eu vou incentivando. Bom, se depois, lá pela quarta, quinta, ele realmente não aparecer, aí tudo bem, porque não quer mesmo, porque realmente não quer. Mas a gente consegue trazer alguns clientes de volta. Sim, claro que sim. Obrigado, legal. Carmen. Ok, meus queridos. Não sei se tem alguma outra pergunta, alguma outra questão que queiram compartilhar aqui. Não, Ok. agora, Cristian, agora a gente vai Então, deixar o gostinho de quero mais. então, eu Como diz agradeço a a ata, vamos Dia lá. todos de pela venda. participação, pela atenção, né? Foi muito agradável estar com vocês. E vamos em frente. Não desista, né? O Lembre-se aí dos Christian, três pontos principais. Obrigado, o Edre, Christian, pela oportunidade. imagina, ó, o Christian é super acessível, ele está no nosso grupo, então ele tem uma agenda bem completa também, bem complexa, não é fácil. Tive que matar 2 velhinhas para conseguir uma agenda numa semana com ele, mas às vezes surge algo que queira, assim, tirar alguma dúvida, pode aproveitar isso, principalmente, né, quem está lá no nosso grupo, Sim, querer o trocar uma que eu vou ideia. aproveitar aí que o Edre me está dando a deixa. O que é importante você fazer às vezes? É fazer um processo de conhecer onde estão teus gatos, respondendo um teste, que alguns de los que estão aqui no grupo já responderam. Esse teste vai permitir conhecer de uma forma muito objetiva onde estão os aspectos comportamentais que você precisa melhorar. E eu faço isso em sessões particulares, individuais, online, né? Sem que você tenha que ir a nenhum lugar. Você responde o teste, aí você marca uma sessão comigo, geralmente de 1 hora, e se essa hora foi útil para você, você pode depois ter também acompanhamento semanal ou quinzenal, tá bom? Então, fica aí esse oferecimento do meu serviço. E é perfeito o trabalho não adianta, Cristian, eu tenho que falar. É Tem meu que elogiar, mestre, né? né? Eu tenho que elogiar. Desde 2013, né? Foi a primeira certificação, selo de qualidade, imersão. O cara é fantástico, é um mestre. Vale a pena Obrigado, de Carmen. verdade. Vale a Tá pena. bom. E aqui, ó, Aham. eu faço o Wilson também, né? O Já Wilson fez fiz. comigo uma etapa, Esse cara é diferente, viu, gente? Quando eu encontrei o Wilson, ele estava caído na esquina, sim, na lá do sarjeta, bar, né? né? Eu falei assim, não, conversa com o Christian. Abandonado. Bebida, tava na bebida. Não, eu não bebo, viu, gente? Tô zoando, Cris. É que a Mas gente perde o amor, mas não perde a piada. a Carmen trouxe um negócio que eu costumo dizer o seguinte, e o Stannis falou um negócio que é interessante também. Eu acho que assim, partindo do ponto de vista da autoobservação, cara, fiz tudo o que eu deveria fazer,
fiz a proposta, não faltou nada do que eu deveria conduzir, fiz as 15 visitas ou as 15 interações, botando next. O cara não quer. Eu tomo essa decisão, Cristian. Fiz tudo, cara, eu me auto-observo, né? Cara, ó, fiz tudo que deveria ter sido feito para que esse cliente, para que chegasse ao sim, fiz, né? Aí o botão do next, vamos pro próximo, porque O João lá no Rio manda matar o cliente. Né, Ah, João? é, ó, Eu um penso, amigo. eu penso melhor, que Morte essa lenta. pessoa não está pronta para o meu produto. No, No meu aquí, caso, é eu, espera mentoria, só um né? pouquinho, espera só um pouco. Carmen, você teve um negócio que eu achei Vamos, interessante. tenha cuidado com esse processo agora. Tá gravado, ¿Qué es lo né? qué es lo que es importante? ¿Qué es importante? Así para, vamos a encerrar. Es importantísimo que você no guarde ese tipo de experiencia como un alibi para você justificar su procrastinación. Sim. Va a ter clientes que no van a dar fruto, va a ter. Mas se você persevera, se você tem disciplina, se você tem uma visão clara de lo que você quer, você vai ter resultado, meu querido. Em algum momento você vai ter resultado. Eu não gosto de colocar-me como exemplo, mas eu vendo uma coisa totalmente intangível há 35 anos. Você acredita que eu vivo de vender enneagrama? Tá? Eu faço isso porque tenho perseverado, porque tenho mantido uma linha, porque tenho mantido um processo contínuo, constante, autêntico, y cada vez aperfeccionando más, cada vez procurando más, más conocimiento sobre eso. Entonces, en cualquier cuestión da vida, uno de los pilares es a perseverancia y a disciplina. Ya estoy velho, né? Mas me siento muito jovem ainda, e eu tenho uma vantagem. Como meus mestres, que eu admiro, são homens que têm, por exemplo, Carlos Slim, o dono da Claro, está con 84 años. Vimos a Warren Buffett, que está con 94. Peter Drucker, que fue el grande mentor de administración, que trabajó y viajó por diversos países hasta los 83 años. Entonces yo me espelho en esos seres humanos. Y yo falo así, que en cuanto yo tenga raciocinio y lucidez e o entusiasmo de acreditar que o ser humano pode ser melhor, eu vou continuar fazendo o que faço. Não desista naquilo que você faz. Não desista nunca. Vai ter fracasso? Sim. E você vai aprender algo desse fracasso. Mas também vai ter sucesso. E talvez você crie uma rotina de sucesso. A vezes temos que aprender a criar rotinas de sucesso. ¿Por qué conseguí fechar ese negocio? ¿Por qué con aquel cliente dio cierto? ¿Por qué cuando fiz a proposta teve resultado? Así, do mismo modo, voy a aprender do fracasso. Por que aquilo não funcionou? ¿Dónde foi a falha que eu tive, que eu não vi? Né? Por exemplo, no caso do Wilson, tiveram circunstâncias, às vezes, que tiveram uma influência negativa naquilo que ele fazia, né? Mas o Wilson está de novo se levantando e de novo continuando. Isso que é importante. Então, nós somos, de alguma maneira, construtores de nosso próprio destino. Lo que tem que ter clareza é onde você quer chegar. E tem que ter um certo nível de estoicismo para você suportar a maré, né? Porque nem sempre as coisas vão acontecer do modo que você quer. Mas isso não significa que não vão acontecer também as coisas que você quer. Observe onde você chegou agora, que eu acredito que todos vocês conseguiram formar um lar, tem comida, tem uma cama para dormir, tem muitas coisas valiosas que fazem possível que você esteja conversando conosco hoje nesta noite. Agradeça tudo isso
e continue adiante. Não pare. Porque a vida, ela só está esperando que você haja. Você tem apenas que agir. A vida está ali. O cenário está ali. Você é o ator. Então, revise qual é seu papel nesse teatro. Qual é o papel que você vai assumir. Tá bom? Ok, meus queridos. Obrigado a Ei, estamos todos. juntos. Obrigado, Christian. Obrigado a você, Edren. E obrigado a todos pela participação e a paciência. Tchau. Que estejam bem. Ó, o Christian está Depois no nosso mando, grupo, viu, depois pessoal? mando a gravação aí, Edren. Mando. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau, obrigado.